O Brasil é um país de contrastes, com crescimento desigual, espaços públicos abandonados e cidades que crescem sem nenhum planejamento. Mas na Serra Gaúcha tem uma cidade que parece desafiar toda essa lógica. Ela é pequena, com pouco mais de 20 mil habitantes, e ainda assim tem indicadores, que são acima da média do Brasil. E a pergunta que me inquieta não é apenas, sobre números, é sobre território. O que acontece quando uma cidade cuida bem do seu espaço comum? Hoje eu vou mostrar a vocês por que a Praça Central de Nova Petrópolis pode revelar, sobre desenvolvimento do que muitos relatórios, e documentos econômicos. O Brasil é um país de contrastes, desigualdades profundas, crescimento urbano desordenado, espaços públicos que muitas vezes refletem abandono e descuido. Mas existe uma cidade na Serra Gaúcha que parece seguir outro caminho. Nova Petrópolis, com um pouco mais de 21 mil habitantes, apresenta indicadores sociais acima da média nacional. Enquanto o IDH médio do Brasil gira em torno de 0,76, o IDHM de Nova Petrópolis ultrapassa 0,80, considerado alto. A expectativa de vida nacional fica próxima dos 75 anos. Aqui, ela pode chegar a 78 ou 79. E a renda per capita municipal supera a média brasileira. Como uma cidade pequena consegue resultados que muitas capitais ainda perseguem? A resposta pode não estar apenas em políticas públicas ou em números econômicos. Pode estar na forma como o território é vivido e organizado. No centro da cidade, a Praça das Flores, oficialmente chamada Praça da República, é muito mais do que um ponto turístico. Ela é um símbolo. O famoso labirinto verde atrai visitantes todos os dias. Crianças entram, adultos fotografam, turistas observam de cima. Mas o que parece apenas paisagismo é, na verdade, uma expressão de planejamento e continuidade. Um labirinto exige manutenção constante, corte regular, organização, cuidado permanente. Em muitas cidades brasileiras, o espaço público sofre com degradação, falta de conservação e ausência de pertencimento coletivo. Aqui, o cuidado é visível. Nova Petrópolis foi fundada em 1858 por imigrantes alemães. Desde o início, a cidade se estruturou a partir de pequenas propriedades, forte cooperação comunitária e identidade cultural bem definida. Essa herança histórica moldou não apenas a arquitetura e as festas típicas, mas a forma como o espaço urbano é tratado. O território não é neutro, ele carrega valores. Quando uma comunidade valoriza organização, planejamento e continuidade, isso se materializa no espaço. A praça funciona como um termômetro social. Quando o espaço comum é cuidado, os vínculos sociais tendem a se fortalecer. Quando os vínculos se fortalecem, os indicadores econômicos e sociais respondem. Nova Petrópolis não é uma metrópole, não é um grande polo industrial. Ainda assim, apresenta bons níveis de escolaridade, estabilidade econômica para seu porte e qualidade de vida reconhecida regionalmente. Talvez o desenvolvimento não esteja apenas no tamanho da cidade. Talvez esteja na forma como ela constrói e preserva seus espaços comuns. A Praça das Flores não é apenas um cenário bonito. Ela é um retrato da cultura territorial que sustenta os números dessa cidade. E talvez seja por isso que Nova Petrópolis consiga transformar a organização urbana em qualidade de vida. A Praça Central revela uma cidade que aprendeu a organizar o espaço, a cuidar do que é coletivo, a transformar território em qualidade de vida. Mas Nova Petrópolis não é feita apenas de planejamento humano. Para entender completamente essa cidade, é preciso sair do centro, percorrer estradas de chão, atravessar pontes
e permitir que a paisagem fale por si. Porque se aqui vemos a marca da cultura, logo adiante encontraremos algo mais antigo, a força da natureza moldando o relevo, lembrando que todo território tem uma origem que antecede qualquer organização urbana, e é nesse encontro entre o cuidado humano e a potência natural que a verdadeira identidade de Nova Petrópolis se revela. Se a Praça Central revela organização humana, o Panelão revela algo mais antigo. Aqui não é o homem que domina a paisagem, é a água. A cascata do Panelão é a mais famosa de Nova Petrópolis. O nome não é exagero. A queda d'água, de cerca de 5 metros, despenca dentro de uma formação rochosa circular, criando um enorme poço natural que impressiona pela profundidade. Em alguns pontos, o fundo pode alcançar entre 15 e 25 metros. Um buraco esculpido pacientemente ao longo de milhares de anos. A força contínua da água moldou a rocha basáltica da Serra Gaúcha, escavando essa espécie de caldeirão natural. Um processo geomorfológico que combina erosão, fraturas estruturais e desgaste hidráulico. Mas o que torna o Panelão fascinante também o torna perigoso. O poço possui saída subterrânea. Não há como escalar suas paredes internas. E já houve casos de mortes no local. A natureza aqui não é cenário. Ela impõe limites. Estar diante do Panelão provoca uma sensação ambígua. Beleza e ameaça coexistem. Encantamento e respeito caminham juntos. É um lembrete claro de que o território não é apenas um espaço de contemplação, mas um sistema dinâmico, com forças ativas. A trilha até a cascata é considerada de nível fácil. O acesso é gratuito. O carro pode ficar próximo ao início do caminho. Mas após dias de chuva, o solo pode se tornar escorregadio. Não há estrutura turística formal. Não há grades de proteção. Não há barreiras, apenas você e a paisagem. Ao longo do riacho existem outras formações naturais, pequenas piscinas de banho, áreas mais rasas e tranquilas. Toda a região é cercada por mata nativa e trilhas entrecortam o terreno. É possível aproveitar bons momentos, refrescar-se em dias quentes, sentir o contato direto com a natureza. Mas há uma responsabilidade silenciosa ali. Levar o lixo de volta. Não alterar o ambiente. Não transformar o espaço natural em risco desnecessário. O Panelão fica a cerca de 23 quilômetros do centro de Nova Petrópolis, na localidade de Linha Araripe, com acesso pelo quilômetro 20 da ERS 235. Uma placa simples indica a entrada. Depois disso, são aproximadamente 4 quilômetros por estrada de chão, passando por 2 pontes e um pequeno mercadinho. Um percurso que já prepara o visitante para sair do urbano e mergulhar no natural. Se a Praça Central representa o planejamento humano, o Panelão representa a memória geológica da cidade. Ele nos lembra que antes do turismo, antes dos indicadores econômicos, antes da organização urbana, havia o relevo, havia a água, havia o tempo. Nova Petrópolis não é apenas um exemplo de organização social. É também um território moldado por forças naturais profundas. Entre o cuidado da praça e a força bruta do Panelão, existe uma cidade que aprendeu a conviver com sua paisagem. Talvez seja esse equilíbrio entre cultura e natureza que explique tudo. Aqui, o território fala e conta 2 histórias, a do homem e a da natureza. Nova Petrópolis não é apenas um destino de turismo. Ela também mostra como um território, cultura e natureza podem coexistir de uma forma equilibrada. Da organização da Praça Central, a força impressionante do ponto turístico do Panelão, a cidade mostra que o desenvolvimento não é apenas o crescimento econômico, é a relação consciente com o espaço que se habita. Talvez o segredo não esteja no tamanho da cidade, mas na maneira como ela constrói sua identidade ao longo do tempo.
Se você gosta de entender os lugares para além da paisagem, este canal é para quem enxerga o território como algo novo e vivo. E então, nos vemos no próximo lugar.